Oi, tudo bem? Com todo mundo? Eles colocaram essa mesinha alta para mim, né? Sou pequeno. Deixa aqui, tá ótimo. Excelente. Tá ótimo. Esse sábado que fica entre o Natal e o Ano Novo é sempre um momento esquisito para mim. Eu não sei se é para você. Você não está nem lá nem cá, né? Passou o Natal, mas a gente nunca larga a mão do Natal, né? Olha lá. E tem o Ano Novo, mas não chegou. Então a gente fica nesse meio do caminho. É sempre para mim um momento interessante para pensar, né? Daquilo que passou e daquilo que vai vir. Para você que está aqui hoje pela primeira vez ou conectando com a gente online pela primeira vez, a gente está hoje no último dia de uma série com um título que eu acho que a gente devia até usar mais, né? Jesus, e só isso. E aí, essa série, que a gente tem esse 4º episódio hoje, a gente está olhando nos livros que a gente chama de evangelhos, que relatam a história de Jesus, cada um de uma maneira, cada um de uma perspectiva, e a gente aprender de maneiras, de lados diferentes, né, sobre Jesus. Mas me faz uma pergunta, e uma pergunta que eu tenho feito para mim há algum tempo, e eu vou colocar essa pergunta para você. A pergunta é a seguinte: se eu tirar de você toda a religiosidade que você acumulou ao longo da sua vida, que você recebeu da sua família, se eu tirar todas as suas tradições, seus rituais, se eu tirar de você todas as formas relacionadas com a sua fé, e você ficar só com Jesus, é suficiente para você? Isso é uma pergunta para você pensar. Não me responda rápido, não. Só pensa. A gente tem camadas de cristianismo, de adventismo, da igreja onde a gente cresceu e da cidade onde a gente cresceu, das tradições, dos jeitos da família, de coisas que a gente abraçou ao longo da vida. E a gente tem esses pinducalhos. Como a gente não tem tradução hoje, eu posso usar essa palavra. Como é que ele ia traduzir pinducalhos? A gente tem pinducalhos espirituais, né, que a gente carrega com a gente. E se eu arrancar esses pinducalhos todos de você, se eu tirar tudo isso de você, e só sobrar Jesus, é suficiente para você? Ou a sua fé é dependente de toda essa tralha que a gente carrega com a gente, dessa tradição cristã que a gente tem? Essa é uma pergunta que me persegue, e essa é uma pergunta que me ajuda a pensar. Então, o Evangelho de João é o Evangelho da intimidade, é o Evangelho da proximidade. João era o discípulo mais novo, e a Bíblia fala que ele tinha uma relação interessante e parece que diferente com Jesus dos outros discípulos. Ele é o único que é descrito que ele deitava no peito de Jesus na hora de comer. Olha que coisa. A mesa era posta mais ou menos no chão, é um jeito oriental de comer, ninguém sentava à mesa, sentava-se ao redor de uma plataforma e normalmente se reclinava um perto do outro. E aí tem essa expressão de que João se reclinava em Jesus. Então tinha essa intimidade. Ele era o mais novo dos discípulos. Eu sou o filho mais novo na minha casa. E todo mundo que é filho mais novo sabe que o filho mais novo, ele é o tchutchuquinho da família, né? A filha mais nova é a menininha da família. Tem um jeito diferente da gente tratar os mais novos. A impressão é que a gente quer segurar a criança de continuar criança, tem uma certa afeição que essa criança mais nova carrega, que vai ser a última, que a gente sabe que a gente quer segurar, a gente não quer deixar sair. Então, João tinha essa jovialidade no meio dos discípulos e tinha essa relação. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Jesus amava todos os discípulos, mas essa expressão é uma expressão de intimidade,
e vai dando para a gente dicas de como que João percebia Jesus e como que ele registrou o Evangelho. Então, quando a gente olha no livro de João, a moldura para a gente entender o Evangelho de João é o Evangelho da intimidade. E aí a gente tem um verso, eu vou te dar o contexto do verso, eu vou te explicar 3 partes do verso, e depois tem uma lição desse verso que eu quero que você leve para casa. Tá bom? Então vamos ler o verso, e depois a gente segue para o resto. O verso é capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14, vai estar na tela aqui para você acompanhar. Então diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então tem 3 pedacinhos aí nesse verso que eu vou falar com você já já, mas deixa eu te dar um contexto. O primeiro capítulo de João, a gente chama do prólogo de João, é talvez uma das partes poéticas mais profundas e mais bonitas da Bíblia. Mas ele usa uma maneira de introduzir o seu evangelho muito diferente de todos os outros. Porque para ele, a vinda de Jesus, aquilo que a gente chama de a encarnação de Jesus, ela é um recomeço da história da humanidade. E ele começa isso, no capítulo 1, ele abre o Evangelho com a mesma frase que o livro de Gênesis abre o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis começa a Bíblia dizendo, no princípio, e ele começa a descrever como Deus criou os céus e a terra e o ser humano. E João começa com a mesma expressão, no princípio, e aí ele começa a descrever a chegada de Jesus na humanidade, uma chegada diferente. Então, para João, parece que a encarnação de Cristo, ela traz um novo ponto de referência na história da humanidade. Se até o começo daquilo que a gente chama de Novo Testamento na Bíblia, a gente se refere ao Gênesis como o início das coisas, para João, o início das coisas é aqui. E é assim que ele introduz o seu evangelho. E aí no verso 14, então, ele fala de 3 coisas. E ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e ele usa essa palavra, o logos, ou logos, que era a ação divina. A palavra não é só palavra jogada no ar, mas é uma palavra que age e produz. É a palavra que, quando fala, tem força de criação. E é essa palavra que ele diz, essa palavra estava com Deus, essa palavra era Deus, ele está falando de Jesus como Deus. E quando ele fala de Jesus como Deus, ele fala rapidamente de Jesus como Deus, e rapidamente ele entra nesse verso, e ele diz, do primeiro elemento do verso que a gente viu, que esse Deus transformou-se. E tem pelo menos 2 dimensões de transformação. Ele diz que o verbo, essa ação poderosa de Deus, que tem poder de criar as coisas do nada à existência, ele se tornou ser humano. E usa a expressão carne. Ele tornou-se ser humano. É uma transformação que reduz Deus. É como se você pegasse o mar e transformasse o mar numa gota de sereno. Deus, ele se reduz e se transforma em carne humana. Ele se transforma em ser humano. Essa é a primeira transformação, que é uma coisa por 2000 e tantos anos, os seguidores de Jesus Cristo ponderam o que isso significa. A gente não entende 100%. Mas a segunda é mais significativa para mim. Eu acho que ela é mais significativa para a gente pensar. Tanto no ano que passou, como no ano que está vindo, que é a transformação de lugar. Deus, ele muda a sua essência, mas ele muda o seu lugar de existência. E diz assim, ele tornou-se carne e mudou-se para a vizinhança. Ele tornou-se carne e mudou para o condomínio. Ele tornou-se carne e mudou para a casa da esquina. É essa a expressão que João usa.
A expressão, ele usa uma expressão que ele colocou a tenda dele, ele cravou a tenda dele do lado da nossa tenda. Ele fez o lugar da sua morada conosco. E aí vem uma coisa que para mim é mais importante. Porque aqui tem pelo menos duas coisas muito importantes para a nossa conversa de hoje. A primeira é que quando ele faz isso, ele rompe a barreira entre o céu e a terra. E ele une essas coisas. Porque a terra se torna a morada do Deus que se fez ser humano. Então, essa mudança de lugar, ela tem uma consequência gigantesca. Mas também a casa, nossa, é o nosso lugar da intimidade. É o lugar que a gente se protege. É o lugar que a gente encontra conforto. É o lugar que a gente é quem a gente é. Dizem que você pode dar para alguém qualquer coisa, mas não dê intimidade. Se você deu intimidade para alguém é um problema, porque a pessoa vai ver você como você é, não tem máscara. Você é você, a intimidade da casa. E Jesus diz para a gente, diz assim, a minha casa, a minha intimidade agora está com você. Então, essa transcendência da presença de Deus com a gente quebra uma coisa que muitos de nós têm como preciosa, que o cristianismo desenvolveu, mas que eu acho que não cabe. Eu vou propor para você pensar, que é essa diferenciação que a gente faz daquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Com a diferença daquilo que é sagrado e daquilo que é profano, a gente divide aonde Deus pertence e aonde Deus não pertence. Aonde Deus está e aonde Deus não está. E quando a gente faz isso, a gente limita Deus em espaços. Quando João diz assim, que Deus se fez carne, e Ele veio morar na vizinhança, Ele trouxe a sua intimidade para ficar no meio da gente. Ele fez o nosso espaço, o espaço da sua intimidade. Não tem lugar que Ele não pertença, não tem lugar onde Ele não está. Não existe um lugar profano. Não existe uma pessoa profana, a ponto de Deus não estar presente. Essa ideia, quando João fala desse rompimento, dessa diferenciação, e Deus passa a habitar na intimidade da confusão humana. Então, quando Ele faz isso, Ele se torna morador entre nós, na nossa intimidade. Ele permeia com a sua presença dentro do que é escuro, dentro daquilo que a gente chama de profano. Deixa eu seguir um pouco com essa ideia. A segunda coisa que diz no verso, então a primeira coisa é essa transformação de essência e de morada. A segunda coisa que acontece no verso é a experiência do ser humano com essa nova presença na vizinhança. Quando alguém chega na intimidade da nossa casa, transforma a intimidade da nossa casa. Quando a gente ganha um bebezinho, transforma a intimidade da nossa casa. A gente está recebendo, por esses dias, uma sobrinha minha, na nossa casa. Muda a dinâmica da casa. Já não posso mais andar de cueca pela casa. Na minha intimidade. Mudou. Então, há uma mudança simplesmente pela presença, há uma transformação que acontece. E essa experiência de transformação, João diz assim, nós vimos a sua glória. Então, aí tem duas coisinhas aqui. Primeira, a experiência com Cristo não é algo de ouvir falar. A experiência de Cristo não é um conhecimento que você tem a respeito de alguém. A experiência com Cristo é algo que se sente, que se vê, que se toca. Nós vimos a sua glória. É real, é verdadeiro. Não é uma percepção individual, privada. É uma percepção pública, é uma percepção verdadeira, é uma percepção que você pode ver e tocar e descrever. Nós vimos. E a gente dá testemunho do que a gente viu.
Então, a experiência com Deus, ela é sensorial. Ela não é uma experiência intelectual. O cristianismo é a única religião no planeta que o centro da fé é uma pessoa. Não é uma coleção de proposições, não é uma coleção de fé, não é uma série de doutrinas. Essas coisas todas são os pinducalhos, que eu estava falando no começo. Eles são importantes, eles dão significado, mas não é o centro. O centro da fé cristã é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Então, crer não é uma posição intelectual de dizer assim, eu acredito. Isso faz parte. Mas crer é a presença. É a presença que é transformadora. Não é a informação que se guarda, que é correta ou incorreta. É a presença transformadora. É o poder da palavra que é presente e que cria. Então, essa é uma coisa. Quando a gente viu a sua glória. A segunda coisa é que quando a gente pensa de glória, a gente pensa nessa luz, né, que irrompe, que brilha. No Antigo Testamento, principalmente, quando os profetas viam a Deus, eles se estremeciam e eles diziam assim, eu vi a glória de Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. A glória de Deus, no Antigo Testamento, tem essa separação gigantesca. E que se o ser humano se expor a essa glória, ele desaparece. Ele não existe diante dessa, ele não pode existir diante dessa glória. Por isso o desespero dos profetas, quando eles se deparam com a presença daquele que é o Senhor do universo. A glória. Quando Moisés, diz a Bíblia, que descia do monte de falar com Deus face a face, ele tinha que colocar acho que devia ser bem ridículo, ele tinha que colocar um chapéuzinho com um véu na frente cobrindo o rosto dele, porque as pessoas não podiam olhar para a cara dele, porque, de certa maneira, essa glória de Deus refletia na pele dele e brilhava. E as pessoas tinham medo de chegar perto. Então, a glória de Deus no Antigo Testamento tem uma certa repulsa, de medo, porque ela me consome. A glória de João é uma glória que atrai. É uma reputação. Nós vimos a sua reputação. Nós vimos como ele vive. Nós vimos na intimidade de Deus. E a gente é atraído para essa glória. A gente não é repulso por essa glória. Essa glória chama a gente para perto. Todo mundo que está perto é atraente. É essa glória que João está falando. Da intimidade, da presença de Deus andando na terra, vivendo, agindo, no dia a dia do ser humano. E João está dizendo, essa vida desse ser humano é tão maravilhosa, é gloriosa, é atraente. E a gente viu essa glória. A terceira coisa que ele diz é que essa glória, que está em todos os lugares, e que os religiosos no tempo de Jesus diziam assim, você está no meio dos profanos, como pode você ser filho de Deus? Você come com os pecadores, você toca samaritanos, você toca mortos, como pode fazer isso? Você está tocando o profano, você está comendo com publicanos, você não pode ser de Deus, porque Deus não se mistura com essas coisas. E João está dizendo, a glória atraente dele, é porque essa intimidade, ela é cheia de graça e de verdade. E a graça é carisma na Bíblia. É amor. Mas é carisma no sentido de atrair. Todo mundo que é uma pessoa carismática atrai gente para ele ou para ela. É carisma. A presença de Cristo atraía as pessoas, era carisma, mas era verdade. Quando a gente pensa em verdade, a gente normalmente pensa numa declaração que é verdadeira. E quando a gente pensa nisso, a gente diz assim,
Eu tenho essa verdade e você não tem. Portanto, eu sou superior a você, porque eu tenho essa verdade e você não tem essa verdade. E quando eu tenho e você não tem, eu sou mais pleno do que você. Eu tenho uma relação de poder com você. Você tem menos, eu tenho mais. Você está abaixo, eu estou acima. E outra maneira da gente perceber verdade são aquelas pessoas. E eu vou falar com cuidado, não sei quem daqui são essas pessoas, de repente você é. I don't know. Aquelas pessoas que dizem assim, eu falo a verdade do jeito que ela é. Dou o que doer. Eu falo do jeito que é. A verdade de Jesus é a verdade com graça. Ela é unida junto, é com amor. Não é a verdade que se fala independentemente do seu contexto ou da sensibilidade e da intimidade com quem se fala. A glória de Cristo era a glória que juntava a graça, o amor, com a verdade. E a verdade, no sentido de João, não é verdade como uma declaração intelectual de fé, mas era a verdade da constância. Verdade como significado de constância, do que é firme. O que é verdadeiro é firme, não se mexe. Se eu pego água e mostro para você, eu digo isso é água, você vai concordar, essa é água. Aí você pode fazer o que você quiser, a água não muda. Você congela, você evapora, ela é água. A água é água, a verdade é verdade. Porque é constante, é firme. Eu posso confiar. A intimidade de Cristo que vem e mora com a gente, essa intimidade que eu posso confiar no amor e naquilo que Ele está me dizendo, na sua glória, constante. E é isso que João está dizendo. É essa intimidade constante, verdade e graça. Constância em amor que atrai as pessoas. Não é duas caras. Não troca de posição porque é politicamente adequado. Não porque é grosseiro e rude, que diz na cara o que é verdade. Não, porque é gentil, porque é dócil, porque é suave, mas é constante, é firme, é forte. Pode confiar. Essa é a presença de Deus. Como João indica essa presença de Deus na nossa vida, de Cristo na nossa vida. É essa firmeza. Então eu vou parar aí, que agora você entendeu o verso, e aí tem uma lição para a gente. A lição é o seguinte: o Evangelho de João apresenta Jesus como através de uma lente de hospitalidade, que dá para a gente um elemento de poder transformador na nossa vida pessoal, mas também um modelo de vida cristã. A presença de Deus, que se transforma e se torna ser humano e muda para a vizinhança, e apresenta a sua casa, a intimidade para a gente, é um convite à hospitalidade. A hospitalidade é a criação de espaços que a gente convive um com o outro, que a gente conhece e se deixa conhecer. A hospitalidade é esse espaço que a gente cria para a gente poder se relacionar, visitar um ao outro, conviver um com o outro. E nesse espaço de intimidade existe desconforto. Eu conheço um monte de gente que tem a sensação e o entendimento de que se Deus está na minha vida, tudo está bem. E não é verdade. Se Deus está na sua vida, muita coisa vai estar boa, mas tem muita coisa que vai estar ruim. A intimidade é a presença de Deus quando está bom e quando está ruim. É a constância quando está bem e quando não está. Não é porque Deus está na sua hospitalidade e você na dele, que as coisas vão virar tudo florzinha no mundo. A vida não é assim. A vida de Cristo não foi assim, a vida de Jesus não foi assim. E não tem promessa nenhuma na Bíblia de que se você entrar no espaço de hospitalidade com Ele, que a sua vida vai ser
tudo florzinha. Não existe isso. Não existe essa promessa. Se alguém te prometer isso, não é verdade. Mas, acima de tudo, para a nossa conversa hoje, importante é que os espaços de hospitalidade, eles são desconfortáveis. Porque, de repente, a gente precisa começar a entender a regra do outro. E a gente se move com cuidado quando a gente está recebendo alguém ou quando a gente está sendo recebido por alguém. Você não chega na casa de uma pessoa fazendo aquilo que você quer. Você entra fisicamente com cuidado. É ou não é? Você limpa o pé. Você observa se os sapatos das pessoas são tirados ou não. Você pede licença. Fica perto da porta e a pessoa fala, entra para cá, entra para cá. Ah, me dá licença. E você entra com cuidado. Se você não faz assim, a gente chama essa pessoa de mal educada. Não sabe se comportar. Porque você está entrando no espaço da regra do outro. E você precisa de devagarzinho ir conhecendo como que o outro vive, para você se encaixar. Para viver como o outro vive. Então, tem duas dinâmicas nessa regra de hospitalidade. A primeira dinâmica dessa lição é que nós nos tornamos anfitriões do divino no Evangelho de João. Deus mudou para a vizinhança. Quem vai receber Jesus na vizinhança? Está se tornando o anfitrião da presença divina. O primeiro anfitrião, Maria, depois José, depois a família em volta, depois estranhos, ricos e pobres, e foi se espalhando aqueles seres humanos que passam a ser anfitriões da presença divina. Aceitar Jesus na minha vida é aceitar a presença dele. E quando eu estou recebendo alguém na minha casa, eu sou cuidadoso. Eu limpo a casa, eu ponho uma roupinha, eu ajeito tudo, eu limpo o banheiro, boto um cheirinho na casa, fico esperando. É ou não é? É gostoso. Tem uma ansiedade gostosa. A pessoa bate na porta, chegou, esconde isso aqui, esconde aquilo ali. E chegou a pessoa. Mas você não se comporta naturalmente como anfitrião. Leva um tempo para a intimidade do anfitrião permitir que você fique completamente à vontade. E no momento do jantar, você vira e fala assim, aqui, você desculpa, mas eu vou arrancar o sapato. Mas você está na sua casa. Mas você não está vivendo 100% na sua regra quando você está recebendo alguém. Então é um espaço desconfortável, que precisa de tempo para desenvolver o conforto. Então, ser anfitrião do divino é esse processo de devagarzinho e entendendo o seu convidado e se ajustando até o momento que você está completamente à vontade, com a presença dessa pessoa. E essa pessoa não mais é uma visita, mas essa pessoa é família. Tem direito de refrigerador. Tem um livro que eu gosto demais, que chama Direitos de Refrigerador. É um relacionamento profundo. É aquela pessoa que, de repente, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma sede danada, você tem alguma coisa para beber? Você fala assim, abre a geladeira, escolhe o que você quiser e pega. E a pessoa vai para a geladeira e volta com um sanduíche e uma Coca-Cola. E senta do seu lado. E você pensa assim, você perguntou, você falou que estava com sede. Agora, pegou o pão, pegou a maionese, pegou, seja o que for, que ele foi achando na geladeira. Eu falei, cara, é que eu vi uns negócios lá, me deu uma fome. Amigo de geladeira, de intimidade, é aquele que pode fazer isso na sua casa, mas leva um tempo, não leva não? Imagina, você me chamar na sua casa, eu abro a geladeira e de repente falo assim, nossa, tem um negócio legal aqui. Não vai ser legal. O direito de refrigerador é uma coisa que se conquista aos poucos, vai andando. Então, a hospitalidade divina é essa, de você abrir esse espaço desconfortável para a presença de Jesus. Agora, tem uma outra coisa que é linda nisso. Jesus, quando ele faz a casa dele no nosso meio, ele se abre para aceitar a hospitalidade de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dizer assim, entra.
No livro do Apocalipse tem uma imagem maravilhosa que diz assim, que Jesus está à porta do coração e ele bate. E se você ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Ele não está perguntando quem que é. Ele não quer saber se a casa está limpa ou se está suja. Ele não quer saber se a casa é chique ou se não é. Se tem cadeira para sentar ou você vai ter que sentar no chão. É o espaço da intimidade. Então Jesus ele se permite ser aceito e oferecido hospitalidade para qualquer pessoa. E aí vem um problema. Porque se esse é o modelo de vida para mim, eu recebo hospitalidade de qualquer pessoa? Quando alguém abre o coração para mim, para me receber na intimidade dessa pessoa, eu aceito essa hospitalidade? Ou eu fico assim, mas tem isso que eu não gosto, tem isso que eu não posso, tem aquilo que eu não faço. E eu começo a dizer e selecionar quem é que eu aceito hospitalidade e quem eu não aceito. Detalhe, Jesus já está lá dentro na hospitalidade. Porque ele aceita a hospitalidade de todas as pessoas. Do publicano, do pagão, do ateu, do pecador, de todo mundo. É você que está do lado de fora. Quando alguém te oferece hospitalidade, ele está te chamando para o espaço de intimidade que já pertence a ele e a Deus. Ele está chamando você para entrar. E a gente entra com cuidado. Toda vez que você entra no espaço de outra pessoa, você tem que entrar com cuidado. Aí deixa eu te contar uma história. Essa é a única história que eu vou contar, eu acho. Acho que eu já contei outras, né? Alguns anos atrás, a gente foi para um lugar que é onde a gente... família da minha esposa tem uma casa na praia. A gente adora o lugar. E a gente foi passar férias lá e assim, quando eu tiro férias, eu gosto de férias. Eu não gosto de fazer nada. Absolutamente nada. Eu não gosto de relógio, eu não quero saber que horas, que dia que é. Eu quero ficar de chinelo, eu quero ficar de bermuda e eu não quero fazer nada. Você me pede qualquer coisa, eu falo assim, estou de férias. E eu estou lá na praia. E quando eu vou para a praia lá, teve uma vez que eu fiquei 20 dias sem calçar sapato. E eu acho que eu coloquei camiseta umas 2 vezes. Quando eu coloquei roupa a primeira vez, depois dos 20 dias, eu achei estranho. Pegando, coisa desconfortável. Estamos lá na praia. E aí, um dia à tarde, vamos sair para fazer uma caminhada. A família toda, vamos dar uma caminhada. Estamos caminhando, andando, de repente, a minha sogra, um dia desse ela aparece por aí, te apresento. A figura. A minha sogra encontra uma amiga. Eles estão lá indo àquela praia 40 anos. Encontrou uma amiga, começou a bater papo. E a gente? Então, nós estamos caminhando, né? E ela conversando. E estamos caminhando, ela conversando. Aí, depois de muito esforço, ela conseguiu se livrar da conversa, que a gente achando que ela estava se livrando, vamos embora. E aí, no caminho, a gente conversando. Mas aí, antes da gente conversar, ela falava e ela apontava para a gente. E falava e apontava para a gente. De repente, eu tive a sensação que ela estava apontando para mim. E que ela falava com a mulher, e a cara meio séria, assim, e as duas falavam baixinho. E ela falava para mim, apontava. Eu falei, o que é que minha sogra está aprontando? Que minha sogra tem um costume interessante. Ela gosta de marcar compromisso para mim. Ela é ótima. Quando ela chegou, a gente foi andando, ela começou a contar a história da amiga dela. E ela falou assim, minha amiga, que eu conheço há tantos anos conversando aqui, uma vida difícil. Ela teve um esposo, mas o casamento não foi bem sucedido, ela teve filhos, mas não viviam bem, e ela largou dele. Sofreu, tadinha, foi contando histórias e tal, ela é mineira, então tadinha o tempo todo. E tadinha para cá e tadinha para lá, ela falou assim, mas agora ela conheceu um novo rapaz. E se casaram, mas o rapaz é alcoólatra. Mas ele virou crente. E os dois agora são crentes de uma igreja aqui da cidadezinha. Olha que beleza. Ele é alcoólatra, mas ele está seguindo Jesus com ela, e ele está lutando com as coisas e tal, e ela está numa nova vida, está tão contente. E a gente, que bom, e eu estou aqui comigo, assim, tem coisa. E aí ela falou assim, e semana passada eles eles reformaram o bar que ele tem um bar.
cada esquina, assim, 2 quadras da casa. Tem um bar, eles reformaram, pintaram, está todo bonitinho. O bar é o significado da nova vida deles juntos. Do bar. E a gente, e eu aqui comigo, o que ela está contando essa história? Ela virou e falou assim, então, Paulo, eu falei para ela que você é pastor. Aí eu, muito obrigado. Porque agora todo mundo da vizinhança sabe que o Paulo que está andando ali é pastor. E ela falou assim, e quando eu disse que você era pastor, ela ficou toda feliz. E ela falou assim, será que ele não pode vir aqui no bar, fazer uma oração para abençoar o nosso bar? Para o nosso bar prosperar? Está vendo por que eu amo a minha sogra? Olha só. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Ô Paulo, então, eu já combinei. Amanhã à noite nós vamos lá, você vai orar para o bar. Eu falei, não vou de jeito nenhum. No outro dia de manhã eu passei pelo bar. No outro dia não, naquela noite eu peguei o carro, passei na frente do bar. E o bar estava cheio de gente, tudo bêbado, barzão mesmo. Tinha um negócio, estavam jogando uns joguinhos, tinha uma máquina de música do lado de fora, um sonzão, tocando musicão, e nego bebendo, aquela confusão. E aí, minha sogra, amanhã à noite você vai lá orar no bar. E eu comigo assim, o que é que eu vou fazer naquele bar? Meu Deus do céu, não vou. Não vou. E eu fui desviando da minha sogra, desviando do dia, não posso, tem compromisso aqui, não posso, não posso. Chegou o último dia seguinte, de manhãzinha, a gente ia embora. Acabou as férias. E minha sogra falou assim, ô Paulo, você vai deixar a minha amiga esperando pela oração? E aquilo assim, entrou no meu coração com uma punhalada, né? O que é que eu faço agora? Gente, o que é que eu faço? Eu era pastor, gente boa. O que é que eu vou entrar? Como é que eu vou fazer uma oração num bar? Como é que eu me resolvo com isso? Eu vou falar, Senhor, abençoa para o povo comprar bastante pinga. Abençoa para vir bem o povo que não está bem com o marido, com a esposa, com os filhos, para vir aqui encher a cara e dar uma relaxada. O que é que eu vou falar? Porque o bar, para ter sucesso, é predicado, depende de uma coisa que eu discordo, que é incoerente. O que é que eu faço? Eu não tive como escapar. Aqui vou eu para o bar. Eu, minha mulher, minhas 2 menininhas, deviam ter uns, 5 anos, 3 anos de idade. Vamos tudo para o bar. Meu sogro e minha sogra. Chegamos lá, e o bar lotado. E a música rolando. E entramos para o bar. E fomos lá no fundo, e veio a mulher e o homem, com a hospitalidade aberta para a gente, e abraçou, e muito obrigado, que alegria, que bom ter vocês aqui. Olha, come uma salsichinha, toma não sei o quê, o que você quer? Não, nada, não, a gente passou rapidinho, que a gente amanhã de manhã está viajando, nós vamos só orar com você, vamos embora. Vamos orar, então tá bom. E eu aqui comigo, como é que isso vai acontecer? E eu falando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho o que fazer. E aí a mulher falou assim, espera um pouquinho aí. E ela foi saindo de mesa em mesa e falando assim, olha, o pastor da igreja adventista está aqui, vai orar com a gente. Vem para a oração. Aí desligaram a música, deixaram os copos, apagaram os cigarros, e de repente a gente estava num círculo de umas 20 pessoas, no meio do bar, todo mundo esperando o pastor para orar. E eu, Senhor, o que é que eu vou falar nessa oração? Tem misericórdia de mim. E na oração, todo mundo lá, e eu orei. E eu pedi para Deus abençoar a vida de cada pessoa ali. Eu achei um jeito de não ser incoerente com a minha crença. E quando eu terminei de orar, que eu abri os olhos, tinha um monte de gente chorando. E aí eles foram voltando para os cantos deles devagarzinho, e sentando, e aí começaram as histórias.
E as histórias eram assim: pastor, muito obrigado, porque nenhum pastor aceitou vir no meu bar para orar por nós. Nós somos os rejeitados aqui da vizinhança. Ninguém vem orar por nós. Lá no culto da igreja, eles falam aqui, ó, lá é o lugar do diabo. Ninguém veio orar por nós. E aí vem uma mulher conversar comigo: obrigado pela oração, sua oração me tocou. Eu já fui crente, mas eu tenho um vício, eu não gosto desse vício, mas eu tenho um vício. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa e eu não dou conta, eu tenho que correr para cá. E eu não gosto. Ela chorava. E minha esposa, meus filhos, meu sogro já foram para o carro, ficou eu e minha sogra dentro do bar. E história atrás de história. Pastor, não esquece de mim não, ora por mim, porque eu quero ir para a igreja de volta. Mas a igreja não me recebe, porque eu sou alcoólatra. A minha família me rejeita por causa disso, daquilo, aquele outro. E de repente eu estou no meio de rejeitados. E eu descobri vergonhosamente que eu tinha rejeitado aquelas pessoas. Mas pior de tudo não era isso. Pior de tudo é descobrir que a minha sogra era melhor cristã do que eu. Porque a minha sogra não rejeitou eles. Eu rejeitei todos eles. A hospitalidade que me foi oferecida. E de repente eu começo a perceber que Deus já estava presente na vida deles há muito tempo. Mostrando, andando, trazendo desconforto, e eles dizendo: eu estou desconfortável nessa situação, mas eu não sei o que fazer. Pede para Deus me ajudar, eu preciso de força para mudar isso aqui. Eu fui para o carro, minha sogra foi a última a sair do bar, e aquilo foi uma lição enorme para mim. Porque Deus, Ele aceita a hospitalidade de todo mundo, mas eu não aceito a hospitalidade de todo mundo. Eu aceito a hospitalidade daqueles que são parecidos comigo. Aqueles que eu tenho conforto de entrar. Aqueles que não afetam a minha reputação, a minha glória. O que é que vão dizer do pastor que entrou no bar para orar? A minha glória vai afetar a minha reputação. Mas Jesus mudou para a vizinhança. Jesus, quando é aberto o coração, Ele entra. Não importa o que está lá. E aí eu vou terminar com a segunda dinâmica aqui, ó. Uma, nós somos anfitriões do divino, mas segundo, nós somos os convidados do divino. Porque o espaço da hospitalidade é um espaço de troca. A gente dá, mas a gente recebe. E o espaço do divino é desconfortável, porque o espaço do divino pede para a gente mudar, transformar. E a coisa mais difícil que tem na vida do ser humano é viver nos termos dos outros. Viver de acordo com o que os outros querem para você. E essa é a vida do cristão. É viver nos termos que Cristo quer para mim. Eu quero viver nos meus termos. E Jesus olha e fala assim: eu quero que você viva nos meus termos. E que você entre nos espaços de hospitalidade onde eu já estou presente. Então eu quero te convidar ao seguinte. No 2024, que a gente entra daqui umas horinhas, quero convidar você para você refletir se Jesus é suficiente. Ou você precisa dos penduricalhos, das formas. Se Jesus, como Ele é, e a hospitalidade que Ele oferece é suficiente para você. Se a sua fé está ancorada nisso, nele. Ou se a sua fé está escorada nas outras coisas. A outra coisa que eu quero convidar você para pensar é nesse espaço de hospitalidade que Jesus mudou para a sua vizinhança. E em 2024, Ele vai continuar trabalhando, fazendo você desconfortável, para a transformação da sua vida, mas também convidando você para abrir seu coração em hospitalidade para outras pessoas. Essa transformação poderosa. E aí a gente encontra materiais, capacidades para viver uma vida poderosa. Não poderoso porque
eu sou forte, não porque eu sou fraco, mas porque no meu espaço de hospitalidade tem poder, tem transformação, porque o Deus que se fez ser humano e que mudou na minha vizinhança, vive em intimidade comigo. Eu vejo a sua glória e eu reflito essa glória, e ela é graça e ela é verdade. E se a gente viver assim, aí o nosso mundo vai ser melhor. E a nossa vida vai ser mais feliz. Deixa eu orar por você. Senhor, a gente agradece pela sua bondade, pelo seu cuidado, e a gente ora para que nesse ano que a gente vai entrar, a gente não apenas entre numa nova data histórica, mas a gente entre em espaços de hospitalidade com o Senhor e com as outras pessoas. E que nesse espaço haja transformação, que nesse espaço haja graça e verdade. E que nesse espaço haja não só a sua presença, mas a sua mesa, com todos que você traz para ela. Tem misericórdia de nós, porque nesse ano de 2023, a gente viveu maneiras e coisas e jeitos que não foram bons. A gente agradece porque o Senhor é perdoador. E a gente confia, a gente vive em expectativa que em 2024 a gente vai viver novo, no princípio, com o Senhor. Então dá essa experiência para a gente. Dá essa experiência para a gente como pessoa, como família, como amigos, como comunidade, como tua igreja e como sociedade. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Deus te abençoe. Feliz ano novo.